Olá, turma. Esse é o vídeo resolução da questão 12. A questão 12 é uma questão mais teórica, falando sobre os ensaios possíveis no transformador. Fazendo a leitura dessa questão, temos: com base no conhecimento sobre técnicas de ensaio de transformador, responda. Letra A. Descreva os procedimentos e os objetivos para a realização dos ensaios a vazio e em curto-circuito de um transformador monofásico. A questão B, ele pede quais as grandezas que são obtidas durante esses ensaios e, por fim, apresentar um circuito equivalente, né? Aqui tem uma representação de um transformador. O primeiro ensaio vai ser o ensaio de circuito aberto, né? Basicamente, vamos apresentar esses dois: ensaio de circuito aberto e ensaio de curto-circuito. Aqui está um esquema de um transformador, né? Com todos os seus parâmetros, parâmetros esses que a gente sai descobrindo durante esses ensaios, né? Por exemplo, esse ramo aqui em paralelo, nosso RC, e JXM, ele representa as perdas no núcleo do transformador. Então, essas perdas a gente determina dentro do ensaio. Essas resistências e reatâncias representam as perdas no cobre do transformador. Então, no ensaio de circuito aberto, quais são os objetivos? Determinar as características do ramo paralelo. Que ramo paralelo? Esse ramo aqui, este ramo paralelo. Então, quando a gente faz um ensaio de circuito aberto, a gente pretende determinar essas características desse ramo. Então, qual é o procedimento para fazer esse ensaio de circuito aberto? Nesse ensaio, o secundário do transformador ele é deixado aberto e a tensão nominal, a frequência nominal é aplicada no primário. Então, deixa o secundário aberto e aplique-se uma tensão nominal no primário. E esse primário, usualmente, né, é o lado de baixa tensão. E nesse ensaio, né, é medida a tensão, a corrente e a potência ativa nos terminais do primário. Aqui, vamos aqui nesse esquema, a gente vê a ligação dos equipamentos de medição para obter esses dados de tensão, de corrente e de potência ativa, né? Assim, nesses casos, a corrente do primário ela é composta somente pela corrente de excitação. Esse caso aqui do circuito aberto. Porque o valor é bem pequeno, então a queda de tensão na impedância série do primário, ela é desprezada. Quando a gente vai fazer esse ensaio, essa queda de tensão aqui, nessa resistência séria aqui, essas perdas, ela é desprezada e a gente fica com o seguinte circuito equivalente. Esse circuito aqui é o circuito que a gente tem para encontrar essas perdas e essas características desse ramo paralelo do nosso ensaio a vazio. Então, quais são como, né, que a gente encontra essas características? Por exemplo, RC é encontrado como a tensão de saída ao quadrado sobre a potência. A gente determina quem é RC. E IC a gente determina fazendo também essa tensão sobre RC, né? Lei de Ohm para determinar IC. O XM a gente determina assim, ó. XM vai ser igual a quê? A V0 e M. V0 e M. E quem é esse IM aqui? Né? IM
pode ser determinado com uma corrente de saída aqui ao quadrado menos a IC ao quadrado. Essa corrente aqui menos essa daqui ao quadrado. Então, assim a gente determina esses parâmetros no ensaio a vazio. O próximo ensaio é um ensaio de curto-circuito. Qual é o objetivo desse ensaio? É determinar as características do ramo em série. Que ramo em série? As características deste ramo aqui. Do ramo em série. As características deste ramo. Então, como que a gente faz isso? Aí, nesse ensaio, o secundário é curto-circuitado e a tensão no primário ela é aumentada gradativamente, não é toda de uma vez, não é a tensão nominal toda de uma vez. Você aumenta gradativamente gradualmente, né, esta tensão para obter uma corrente nominal no primário. Usualmente, para fazer esse ensaio de curto-circuito, o lado de baixa tensão que é curto-circuitado, porque quando a gente curto-circuita o lado de baixa tensão, a gente obtém um valor de corrente nominal menor, então seria melhor para se trabalhar. Também tem-se nesse ensaio a medição de tensão, corrente e potência ativa. Aqui, um esqueminha, né? Um voltímetro aqui em paralelo, um amperímetro e o watímetro, para obter esses dados de tensão, corrente e potência ativa. Então, tendo em vista que essa tensão aplicada ao primário, ela é bastante reduzida, a corrente de magnetização, ela também será reduzida quando ela for comparada com a corrente da carga. E, por consequência disso, o ramo de excitação, nesse caso deste ensaio de curto-circuito, ele pode ser desprezado e a gente obtém o seguinte circuito equivalente. Despreza-se esse ramo de magnetização e obtemos o seguinte circuito equivalente. Desse circuito equivalente, é possível retirar o quê? Uma resistência equivalente, que vai ser igual à potência aqui do curto-circuito sobre a corrente ao quadrado. Daqui a gente tira a nossa resistência equivalente. A impedância equivalente do circuito é dada pela tensão sobre corrente, que a gente tira a impedância equivalente. E a reatância equivalente é simplesmente a raiz da impedância equivalente menos a resistência equivalente ao quadrado. Aqui a gente obtém esses parâmetros fazendo o ensaio de curto-circuito. Então, basicamente, fazemos esses ensaios de curto-circuito e circuito aberto para obter parâmetros do nosso transformador. O ramo em paralelo aqui, ele nos dá os parâmetros de perdas no núcleo do transformador. E também temos o ensaio de circuito de curto-circuito, que nos dá esses parâmetros de resistência, impedância e reatância.